Então, pessoal, olha só que coisa impressionante o avanço, o crescimento da Bolsa de Valores lá da Argentina, né? O índice SP Merval, que é o principal índice de lá, tipo o Ibovespa brasileiro aqui, que disparou mais de 80% desde a vitória do Javier Milei. Ou seja, num período aí de pouco tempo, 2 meses, mais ou menos, alguma coisa assim, né? Realmente um avanço espetacular que demonstra principalmente como o mercado está avaliando as medidas econômicas tomadas pelo governo do Javier Milei. Como o mercado tem uma expectativa muito positiva a respeito dos resultados que serão observados no médio e no longo prazo. Lembrando que Bolsa de Valores, ok, para muita gente pode ser uma coisa especulativa de curto prazo, day trade, coisas assim, mas para a maior parte dos investidores, principalmente aqueles de grande capital, Bolsa de Valores é um investimento de longo prazo. Então, as perspectivas do mercado de forma geral, o mercado financeiro, o mercado como um todo, apontam para uma recuperação econômica da Argentina com base em tudo que tem sido feito, proposto, realizado pelo governo do Milei. Então vamos dar uma olhada nesses números aqui, na subida da Bolsa de Valores lá da Argentina, né? Por que não comparar com a nossa situação, a situação brasileira? Afinal, a Bolsa Brasileira também está subindo, não é mesmo? Mas, antes de continuarmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a quantidade de pontos da Bolsa de Valores aqui da Argentina é simplesmente bizarra, né? Essa é a verdade. Houve uma subida considerável, aqui está o gráfico, né? No dia que foi finalizada a avaliação disso, que foi na sexta-feira, estou gravando isso aqui no sábado, dia 20, mas na sexta-feira aqui a Bolsa estava subindo 3,6%, que é muita coisa, porque é uma subida geral, né? Esse índice aqui, conforme, assim como o Ibovespa, é uma cesta de ações ali e que tem o seu valor negociado no mercado ali na Bolsa de Valores, e obviamente tem subidas, tem descidas, tem pesos diferentes para chegar nesse patamar. Quando há uma subida efetiva do índice geral da Bolsa de Valores é porque a Bolsa como um todo está com resultado muito positivo, né? Certamente muitas ações estão batendo mais do que isso, sem dúvidas, né? Mas olha só, então aqui a subida, né, estamos observando a subida aqui desde o primeiro turno lá, e sim, o valor já está melhor do que lá no primeiro turno, mas veja o quanto que, analisando a trajetória da Bolsa de Valores da Argentina, o quanto que ela caiu após o primeiro turno, que é essa linha aqui, estava na faixa, e vamos falar dos pontos aqui dessa Bolsa. Isso é em 1.000 pontos, ou seja, aqui são 800 mil pontos, hoje está em 1.174.900 pontos. Pois é, olha a bizarrice disso, claro que isso tem impacto da inflação, mas eu vou falar disso daqui a pouco, né? Mas olha só, então houve essa queda brusca aqui, considerável após o primeiro turno, porque você certamente se lembra, o Sérgio Massa ficou em primeiro lugar lá no primeiro turno das eleições argentinas, com uma larga vantagem em relação ao Milei. Naquela época a gente meio que imaginou que o Milei estava fora da corrida e não tinha como ter um resultado melhor, né? Mas veja que desde a vitória do Milei no segundo turno, no dia 17 de novembro, exatamente 2 meses decorridos aqui, né? De forma geral, a Bolsa de Valores da Argentina está no seu maior patamar aqui, disparadamente, uma subida de 82% se compararmos aqui, se levarmos em conta esse fundo aqui do segundo turno, né? E realmente grandes subidas, algumas descidas, mas de forma geral, a Bolsa de Valores teve um resultado muito satisfatório lá na Argentina de lá para cá. Isso reflete, com certeza, em primeiro lugar, as expectativas positivas do pessoal do mercado financeiro e dos investidores. É claro que temos que pontuar que esses pontos aqui variam de acordo com o valor, o preço das ações, e esse preço é negociado aqui no caso em pesos, assim como no Brasil as ações são cotadas em reais. Então, na medida em que você tem o avanço da inflação, os preços das ações tendem a ser corrigidos por esse avanço aí, de forma que nem todo o ganho que é observado numa bolsa de valores durante determinado período é um ganho efetivo. Tem aí o valor o fator da desvalorização da moeda corrente, da moeda em que as ações são cotadas. E sim, desde lá o dia 17 de novembro até agora, a inflação argentina deve ter castigado aí os preços na ordem de 50%
eu estimaria, né? A gente sabe que dezembro foi 25%, então, transcorridos 2 meses, bem provável que o patamar seja esse aí. Então, grande parte dessa subida aqui, desses ganhos, decorrem da inflação, de uma correção da inflação, provavelmente. Mas, ainda assim, tem um valor considerável aqui que representa, de fato, a expectativa positiva do mercado financeiro em relação ao governo Milei, né? Temos aqui outros dados também relativos, por exemplo, à questão do dólar, a cotação do dólar. O fato é que esse dólar estava maceteado antes das eleições, né, antes do Milei assumir o cargo. Ele tinha deixado claro para todo mundo que queria deixar essa cotação livre, né? Então, você pode ver aqui que realmente houve uma valorização do dólar em relação ao peso, mas isso aqui muito em conta dessa questão do Javier Milei não ficar fazendo aquela forçação de barra que o governo anterior fazia em relação à cotação do dólar, né? Você pode ver aqui, então, que estava na faixa de 900 aqui, não muito acima disso, antes da posse do Milei. Logo na sequência, então, houve essa subida grande que nós temos aqui para 1.195 pesos, né? Realmente é uma moeda muito desvalorizada também, inclusive em relação ao real, porque a cotação aqui está agora corrigida também, porque o Milei deixou a coisa correr de forma mais livre, né? Você pode ver que lá no primeiro turno o real comprava 176 pesos, agora compra 242, né? Sendo que o real está mais desvalorizado agora do que estava naquela época, ou seja, o brasileiro está muito mais rico em pesos do que estava anteriormente, né? E aí, essa aqui é a cotação do dólar oficial. Você pode ver que, mais ou menos nessa época que nós temos essa grande subida aqui, é no momento em que o Milei aumentou o valor real, né? A cotação real do dólar lá na Argentina, né? Porque realmente o valor estava artificialmente sendo mantido baixo, na faixa de 350 pesos. Uma loucura, né? Quase o preço do real atualmente, né? Não faz o menor sentido. Então, ele fez esse aumento de valor, conforme você pode ver aqui, de uma vez, praticamente dobrando o valor do dólar, e a coisa vem subindo também de forma consistente para adaptar a situação, praticamente 820 pesos argentinos, aí, sendo que na cotação oficial do real são 166 pesos. Né? O que realmente importa é a cotação paralela, aquela oficial e tudo mais, né? Só que realmente isso aqui demonstra um compromisso do Milei de deixar as coisas mais claras do ponto de vista econômico, né? E no final das contas, é isso, mais do que qualquer outra coisa, que explica a boa reação do mercado financeiro em relação ao seu governo, né? Porque o pessoal tem realmente um olhar de longo prazo. Eles olham para as medidas atuais e já preveem o que vai acontecer no futuro em resposta a isso. Sim, no curto prazo, desvalorização do peso, pessoas perdendo o emprego, as coisas ficando mais caras no supermercado, mas esse é o processo de purificação, de limpeza de uma economia que durante décadas foi castigada por medidas socialistas completamente descoladas da realidade. Então, Javier Milei está colocando a casa em ordem, e isso é muito importante do ponto de vista econômico. Estabelecer fundamentos econômicos sólidos, seguros, estáveis, para que os negócios sejam feitos no país. E, inclusive, o Milei está deixando isso claro, não apenas mexendo com a questão do câmbio, liberando o câmbio, nem nada disso, mas também dando a entender e agindo nesse sentido, de fato, de promover mais liberdade econômica, liberdade de mercado, garantindo às empresas, garantindo aí aos investidores que eles terão seu patrimônio respeitado ali, poderão agir e atuar num verdadeiro livre mercado, né? Inclusive, outro fator também que impacta aqui na questão da Bolsa de Valores realmente é o Milei prometendo e agilizando a privatização de diversas empresas estatais que já tiveram um aumento na sua cotação na Bolsa de Valores, porque realmente é algo que o pessoal vê com bons olhos. Então, de forma geral, o Milei está fazendo tudo da forma correta, dando uma boa expectativa para o mercado financeiro. Se isso vai se repercutir em um resultado efetivo ou não, o tempo vai nos dizer. Nós desejamos isso e a ciência econômica nos ensina que a coisa caminha dessa forma mesmo, né? Mas é curioso ver que, enquanto o peso vai se desvalorizando aqui, a Bolsa de Valores vai se corrigindo para cima, representando não apenas uma correção da inflação, mas
Para além disso, né, uma confiança maior do mercado financeiro no governo argentino, nas políticas econômicas do Milei e no futuro da Argentina, que, sob todos os aspectos, com esse novo governo, é bastante promissor. Milei está fazendo exatamente o que ele deveria fazer, chegando com os dois pés na porta e criando uma série de mudanças, inclusive de paradigma, né? Não apenas mudanças legais, políticas, mudanças de paradigma, de sorte que um próximo presidente não vai poder fazer muito diferente dele, não vai poder reverter tudo que ele está fazendo, porque realmente é um grande choque de realidade, né? Falando da Bolsa Brasileira, sim, ela tem se valorizado bastante nos últimos tempos. Isso se deve, em parte, à inflação, com certeza. Já fiz vários exercícios aqui no canal de comparar a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, em dólar, para a gente ver que não está subindo o valor. Na verdade, estamos em patamares baixos, já esteve muito melhor antes, mas, de fato, também o mercado ainda confia no Brasil, né? Só que ainda não temos números tão ruins assim da economia para apresentar. 2024 promete ser muito pior, castigar muito mais a economia brasileira. Isso depende de outros fatores também, mas de forma geral, eu acredito que a Bolsa não vai sustentar essa subida há muito tempo. Ou ela vai ter uma correção, ou vai manter esse patamar num cenário em que a moeda brasileira vai se desvalorizando, de forma que o nosso índice, o Ibovespa, vai acabar meio que perdendo o seu sentido nessa história. Mas aí, o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.